Começa agora o programa Gente do Rio. Eu sou Mônica Ramos. O Rio tem alma, tem ritmo, tem paixão. E a história que nós vamos contar hoje é a pura essência da energia carioca. Pai e filho que vivem o direito com a mesma intensidade com que vivem o surf, o tênis, o vôlei de praia. Um tem 91 anos, mas vive na praia. O outro herdou o DNA da paixão pelo Rio e pelo esporte. Juntos, Paulo Parente e Aloysio Marques Mendes formam uma dupla imbatível. Muito bem-vindos ao Gente do Rio. Poxa, muito obrigado. Pode falar. Obrigado pelo convite, né? Um prazer enorme estar aqui, principalmente com meu pai, né? O prazer é todo meu de receber essa dupla imbatível. Vocês vivem, assim, a pura essência da alma carioca, né? Da Zona Sul, do Rio, aproveitando as praias, né? E mas vocês também trabalham, né? Porque não tem essa história de que não trabalha, esse negócio é coisa de paulista, né? De que a gente não trabalha, né? Nada disso, a gente trabalha muito. Isso daí é um exemplo pra mim. Pra tu ter uma ideia, comecei a trabalhar com 8 anos, você deve ter visto aí. Uhum. Com 90 anos ainda trabalho. Olha isso. Então... recebeu uma medalha por isso, né? Mas o que eu queria perguntar? Vocês desenvolveram esse estilo, só podia ser no Rio de Janeiro, né? Claro. Vocês desenvolveram esse estilo porque moram no Rio ou moram no Rio porque queriam ter esse estilo? Deve ter sido as duas coisas, quer dizer, o Rio te favorece, né? Te estimula, né? O Rio é estimulante. A pessoa, por mais parada que seja, chega aqui, meio downzinho, mas chega aqui só e... Já se alegra. Só se alegra. Aquela música do Tom Jobim fala muito bem, né? Aquela música do avião que a pessoa chega... Samba do avião. Samba do avião. Isso já é uma característica de quem vive no Rio de Janeiro, né? Posso te chamar de você, né? 91 anos, mas posso chamar de você, né? Tranquilamente. Né? Então, você dos 8 anos aos 91 trabalhando e acaba de ganhar uma medalha por 50 anos ininterruptos de advocacia, não é isso? Medalha Sobral Pinto. Sobral Pinto. Concedida pela... OAB do Rio de Janeiro. Não, pela OAB, e o mais importante, é um momento único, né? Porque eu pude estar presente, assistindo isso, e foi a medalha, naquele momento, foi dada pela atual presidente da OAB, que é a primeira mulher presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Rio de Janeiro. Uhum. Então, a Ana Tereza Basílio, né, nossa presidente atual, e naquele momento foi ela que fez o primeiro discurso ali, enaltecendo, né, todo o trabalho que meu pai fez ao longo dos anos. Então, eu fiquei muito feliz, e também por ter sido uma mulher, né? A gente está falando tanto e valorizando as mulheres como devem ser valorizadas, então foi um momento realmente marcante pra gente. A praia une vocês de uma maneira, né? Você com vôlei de praia, você com surf, né? É uma união praiana familiar que tem aquela história, né? Eu moro onde você passa férias, né? Exatamente. Parece que você está sempre em férias. Mas não é, né? Quem mora perto da praia como quem mora no Rio, vocês mais ainda é mais feliz? Muito mais feliz. Pô, o sorriso do cara. Muito legal, mas eu tenho umas memórias assim, que são muito marcantes na minha vida com a praia, né? Quer dizer, realmente nasci em Botafogo, logo nós moramos ali no Posto 6, que é perto, para quem conhece bem o Rio de Janeiro, o Posto 6 ali na Rua Sá Ferreira, ele é 3 quadras da praia e 3 ali de Ipanema, do Arpoador, e também ali da Gomes Carneiro, ali que tinha um antigo Castelinho, a Praia do Castelinho. Mas desde pequeno, temos fotos assim, eu bebê ainda ali na praia, mas uma coisa que me marcava muito é que naquela época ainda não tinha a Avenida Atlântica, não era duplicada, e nós íamos cedo para ver o arrastão, né, pai? Mas não é arrastão que tem hoje em dia. Não, arrastão de violência. De peixe, porque tem a colônia dos pescadores ali do Posto 6, e aquele cheiro do mar, assim, com peixe, sabe? E ele chegando e vindo com a rede, e chegando com aqueles barcos, assim, pequenos, aquela quase canoa, né, pai? Cara. E ele puxando e vindo os peixes, e eu ajudando a pegar os peixes com meu pai. Então,
é uma lembrança, assim, emocional muito marcante. E Copacabana, né? Você olhando de manhã, Copacabana cedo, que aquele né? É lindo demais. Então, não tem como não se apaixonar por aquilo, né? E por você, Luiz, você não nasceu aqui, né? Não nasci aqui, nasci em Fortaleza, no Ceará. Mas com 8 anos, como eu falei, meu pai se mandou com a família inteira na plena guerra de 42. Nós fomos para o Acre e lá meu pai foi trabalhar com o prefeito de lá para fazer a escola municipal, escola primária municipal. Então, com 8 anos eu saí daqui de Fortaleza, fui direto para o Acre. Com 14 vim para Rondônia. Com 18 vim para cá, servi o Exército, né? Aqui no Rio de Janeiro. Então, com 17 anos, cheguei no Rio de Janeiro. Já fui direto servir o Exército, né? Aí eu servi no Dragões da Independência, né? Fui numa época conturbada, porque na época o Getúlio se suicidou, né? Então eu estava nessa época no Exército. Mas daí para cá, sempre eu procurei, o incentivo que eu dava para ele é o seguinte: esporte mais trabalho. O moleque, com 10 anos, 8 anos, saía com uma prancha maior do que ele. Não sei como é que ele conseguia carregar aquela prancha, direto para o arpoador. Ele pensa que eu não ia olhar, ele... Ia? Claro, ali, aquele lugar perigoso para criança, né? Então ele sempre acompanhei ele no esporte e no trabalho. Então ele também, com novinho, com 15 anos, já foi trabalhar. E você, quando chegou aqui no Rio, viu aquela praia, esse marzão, como é que foi? Porque hoje você pratica vôlei de praia. Vôlei de praia, pratiquei futebol de praia, depois não dá mais, né? Porque... Não, mas eu quero saber hoje. Hoje tem vôlei de praia e tênis, né? Jogo tênis no Marapendi, lá na Barra da Tijuca, também tem um condomínio lá. Nós formamos um grupo de 30 pessoas, 30 atletas, né? Nós formamos um grupo lá. Sempre eu sou o mais velho, né? 91, né? Eu tenho que encarar pessoas de 70, 60, eles... 40. Mas eles sempre têm que correr. Comigo eles têm que correr. Bota pra correr. Bota pra correr. João Fonseca que se cuide, né, pai? Então, eu pratico... Mas é o seguinte, no vôlei, nós formamos um grupo chamado G9, no grupo da Rede Maranhão. Então, G9 são 9 pessoas que nós chamamos uma espécie de ONG ali da rede. Nós contribuímos para pagar o rapaz lá para montar a rede, né? Não, mas eu queria saber quantas vezes por semana você joga vôlei, quantas vezes você joga tênis. Por semana eu jogo 2 vezes por semana. Eu jogo sábado e domingo, e tênis eu jogo 3 vezes por semana. Quinta, sábado e domingo. Olha. Não, ainda tem o sinuca também. Ah, é? O cara da sinuca. Sinuqueiro também. Ensinou, a Luísio do chapéu? Ensinou o neto a jogar sinuca. Não, o mais engraçado, meu filho, né? Teve uma época que ele tava querendo jogar sinuca e tal. Eu falei, filho, e ele tá com os amigos jogando. Não, pai, que eu jogo sinuca, que eu jogo isso, que eu jogo aquilo. Eu falei, meu irmão, tu tem... Baixa a bola, que você tem que perguntar quem que joga mesmo. Joga com o teu avô. Aí, pô, pai, vovô. Eu falei, teu avô, cara, vai lá nele. Pô, mas vovô é do tênis, do vôlei e tal, sinuca. Eu falei, cara, aí eu chamei meu filho pra jogar sinuca com meu pai. Quantos anos seu filho? Agora tá com 21, 22, né, na verdade. Mas quando ele foi jogar, foi muito engraçado. Ele começou achando que ia, sabe, garoto adolescente, achando que sabe tudo e tal. Pá, botou a primeira bola, nada, aí meu pai começou a jogar a primeira, matou, a segunda, matou, a terceira já jogando daquele jeito, aí ele olhou, pô, pode me ensinar? E aí ele deu as dicas, né, um cara que já joga há muito tempo, né, tem o grupo dele da sinuca, um cara super, você vê, né, um sorriso no rosto, um cara super do bem, que não tem mau humor, todo lugar que ele chega, todo mundo gosta. É o segredo, esse é o segredo. É o segredo, não tem mau humor. Mal-humorado não entra no meu clube. Ah, Luiz, você também já foi jogador de futebol, jogava no campo ali atrás do antigo Canecão, que exatamente. Tomara que volte, né? Tomara. Que era o Data Vênia. Data Vênia. O campo era Data Vênia porque era frequentado por advogados, juízes, promotores, procuradores.
Devia ser horrível ser árbitro desse time, né? Não podia roubar. Né? Ali é o seguinte, nós começamos a jogar futebol. Ali tem 2 campos de trás do Canecão. Até hoje ainda tem os campos. Ali tinha um campo oficial e tem um campo chamado para futebol society. Jogar 8 de cada lado. Então aí tem um grupo de advogados, juízes, promotores, isso que eu falei, né? Por isso o nome Data Vênia. Então até 65 anos, 68, eu ainda jogava ali. Aí as pessoas começaram a trazer os filhos, né? Pra jogar. Aí, pô, a gente com 60 anos jogar com um garoto de 18 não dá mais. Aí eu fui sair, porque depois eu fui morar no Recreio do Bandeirante. Achei que o Recreio do Bandeirante, o lugar no mato, bucólico, uma casa, piscina, tal, me iludi com isso e me mandei para o Recreio do Bandeirante. Fiquei lá uns 10 anos, muito estresse, voltei. Não gostou? Não, o melhor lugar do mundo para morar é Copacabana. Paulo, você é advogado especializado em marcas e patentes, direito autoral, direito de imagem, entretenimento, mídia, direito consumidor e mais um monte de coisa, assim como seu pai quando se formou era, como é que é? Clínico geral, né? Clínico geral. Só não fazia criminal. Nessa nunca quis fazer. Por quê? É o seguinte, a primeira causa criminal que eu fui pegar foi de um rapaz que ele brigou lá com um amigo dele, negócio de morar em república, né? Brigaram, um saíram no tapa, o outro pegou uma faca, pegou, eu falei assim, aí me procuraram, eu era advogado, me procuraram, eu fui, tá bom, vou te defender. Mas como é que foi? Me contou a história, aí ele falou, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei assim, mas como não tem dinheiro? Sem dinheiro você não posso te defender, né? Porque eu vivo disso, né? Aí meu professor Romero Neto, que era um grande advogado criminalista, me falou assim, eu fui falar com ele, professor, eu tenho um cliente que me arranjou criminal, não é minha área, mas eu vou entrar nesse ritmo também. O que é que você acha assim? Bem, você pode fazer, mas é o seguinte, aprenda uma coisa no criminal. O criminoso, o infrator, sempre ele tem razão. Agora, ele é o seguinte, se você não receber na entrada, na saída você não vai receber nunca. Então, se ele não pagar o honorário, não tem que fazer. Então, no criminal, você tem que ter muito essa parte financeira também, primeiro paga, depois... E nessa área eu não gostei muito, por isso que eu fiquei mais na parte civil, depois foi para a parte de falência concordata, depois fui para o tributário. E hoje eu sou advogado previdenciário, né? Previdência privada. Eu sou diretor jurídico de uma empresa aí, do BNDES, né? Associação. E é isso que eu faço agora. É isso aí. E daqui a pouco eu volto para continuar conversando com os advogados carioquíssimos Paulo Parente e Aloysio Marques Mendes. Fique com a gente. Estamos de volta com Gente do Rio. Eu sou Mônica Ramos e hoje estou conversando com os advogados carioquíssimos de alma carioca, Aloysio Marques Mendes e Paulo Parente. Aloysio, o que você aprende com seus filhos e netos? Você é digital, por exemplo? Sou digital? É. Lida bem com smartphone, tem redes sociais? Eu sou muito rápido em aprender essa parte de tecnologia. Olha! Eu nunca, eu sou autodidata, mas de tudo que é de tecnologia eu aprendo muito rápido. Eu tenho essa vantagem. Então, desde da contabilidade que começou com o Olerite, depois com a máquina da RUF, chamar a máquina RUF. Olerite, vamos, porque hoje contra-cheque, né? Isso é uma história, né? Isso daqui, você está vendo uma história. No 21 anos ele passou do analógico pro digital. Mas é digital. Então, ele é totalmente digital. Naquela época já tinha isso aí. Então eu não tenho dificuldade nenhuma. Não vou perguntar para eles como é que faz isso. Nem neta não pergunta. ChatGPT, você já usa? Não. Não, isso aí não. ChatGPT ainda. Mas tem redes sociais, tem Instagram, tem Facebook? Instagram, Facebook, X. Eu tinha mais isso aí, né? Do Twitter, né? Twitter.
O WhatsApp, claro. O LinkedIn não, o LinkedIn você não usa. O LinkedIn também não entra muito, não. É mais o Instagram. É mais o Facebook, Instagram e o WhatsApp o WhatsApp é direto. Normal, né? Tá ótimo Geralmente as minhas postagens, os likes são mais ou menos 150, 200. Eu tirei uma foto com o Thiago Monteiro. Eu estava no consultório do médico. Aí quem aparece lá? Thiago Monteiro. Ele é tenista, né? Então já viu. Aí o Thiago Monteiro, eu falei, vou ter que tirar uma foto com o Thiago Monteiro. O médico do Thiago Monteiro é o meu médico. Aí me chamaram, tiraram uma foto, né? Aí chuva de likes. Coloquei no site do grupo de tênis e do Não grupo, pelo Thiago, né? E do grupo do vôlei. Aí coloquei lá, o médico pediu para colocar no Instagram dele. Olha! Tem ideia? Então, mais de 200 likes. Muito bom. Paulo, qual foi a sua maior causa, assim? Qual foi o seu case, assim, de causa jurídica que você pode citar? Tem muitos. Assim, eu vou lembrar um dos antigos, que foi o direito de imagem, né? Foi um dos primeiros casos de direito de imagem, onde tinha um grande amigo meu que faleceu, que era um dos grandes surfistas, na época, profissionais, o Ismael Miranda, e apareceu uma foto dele numa revista de surf, revista esportiva na época, com uma marca muito grande, e as pessoas naquela época não tinham muita ideia do uso indevido da imagem, né, um uso comercial. Então, como uma foto plástica linda, um tubo de 2 páginas na revista, ele me procurou e falou, e aí, Paulo, eu não ganhei nada disso, eu preciso, né, eu sou surfista e tal. E naquela época as pessoas não... Então, eu atuei nesse caso. Nós ganhamos, ele ficou muito satisfeito, e uma das coisas que foi muito maneira, assim, até antes dele falecer, porque foi na época da pandemia que ele faleceu, e era um tremendo lutador, faixa preta, era do Carson Gracie, surfista, reconhecido nacionalmente. Ele falou, cara, uma das coisas mais legais que aconteceu na minha vida foi quando você brigou por aquela causa por mim, o escritório era pequeno, e nós ganhamos, eu consegui comprar um carro. Olha! Então, é uma coisa marcante, sabe? E agora com esse mundo digital, você deve trabalhar nessas coisas mais ainda, né? Nesses temas. Muita coisa. Isso daí foi uma questão de direito de imagem. Depois, quer dizer, teve alguns casos que começaram lá atrás, que as pessoas não tinham noção da importância da imagem, né? E também de ter contratos de publicidade, de propaganda para isso. E alguns casos que eu ganhei terminou trazendo bons clientes, como lutadores, né? Eu fiz alguns contratos de lutadores na época do UFC, enfim, contratos de patrocínio e tudo mais, ações judiciais com marcas famosas. Eu represento aqui muitas marcas conhecidas, né? Não vou ficar citando as marcas aqui, mas toda hora tem um caso interessante. E agora com o digital, né? Com influências, questões de CONAR também que você tem, né, a questão de uso da propaganda, uso das marcas, como que eles podem utilizar as marcas, todos esses contratos, tem muita coisa acontecendo, ainda mais agora. Eu estava até conversando aqui nos bastidores, né, com a questão da inteligência artificial generativa. Então, quer dizer, estão criando, tem deepfake, tem muita coisa no ramo digital e tecnológico que termina caindo na minha área de atuação. Paulo, qual foi o maior ensinamento que você recebeu do seu pai? O maior ensinamento, como eu te disse, né, são vários, mas o maior ensinamento é integridade, paciência e tranquilidade, né? E claro, sempre, né, conseguir as coisas pelo seu próprio esforço, respeitar as pessoas, enfim, eu acho que todos os ensinamentos que um pai poderia passar e transmitir para o filho, e o nosso grande contato, né, sempre me incentivando, eu acho que me tornaram um ser humano melhor, sabe? Então, é muito legal, assim. Quando ele falou que ele jogava bola, é muito engraçado isso, que ele jogava bola até os 65 anos. Eu tô com 62.
Então, cara, foi assim, muito louco isso, né? Ele tá com 91. E é engraçado quando ele fala assim, eu não tenho mais como jogar futebol no nível que eu tava querendo jogar. Eu falei, pô, pai, tá brincando. E a gente jogava junto, sempre jogamos futebol junto. Eu sempre gostei de jogar futebol com ele. Ele falou, vou começar. Só os dois não podiam jogar junto no time. Por quê? Brigavam? Não, porque eu dava muita bola pra ele, era só gol. Eu jogava direitinho. Pois é, eu ia perguntar isso agora, Luiz. Qual é o maior aprendizado que você teve com seu filho? Eu aprendi que o amor que a gente vê que o filho tem pelo pai, né? Que eu senti esse amor honesto, sincero, tudo que eu pensei, aquela dureza do coração, o pai, hoje você não vai para o cinema, não vai para o cinema. Às vezes o coração doía, porque ele tirava nota vermelha, né? Não vai para o cinema, aquilo doía. E eles hoje agradecerem que eu fui duro com eles. É verdade. É difícil, né? Você lembrar que o meu pai sempre foi um cara duro, né? Sempre assim, dureza É o que eu falo, hoje em dia a nova geração é completamente diferente. Eu vejo pelos meus próprios filhos, né? A diferença é gritante, assim. Eu e minha irmã, nossos filhos são muito diferentes. E eu agradeço realmente muito por esse momento que ele era muito duro. Muito duro com a gente, o que me ajudou a crescer, sabe? Me ajudou a crescer. Agora, só para voltar aqui... Falando em momento, vamos aqui pro nosso momento cartomante agora. Vou botar carta para vocês, olha. Ih, caramba. Momento cartomante. Isso é... Quem tira primeiro, par ou ímpar? Não, o pai sempre na frente. Vai lá, pai. Vamos marcar. 91 anos pro vamos marcar vai ser... Vamos marcar é uma coisa muito carioca, né? Eu vou na tua casa, mas nunca marca. Ou então marca, mas não dá o endereço. O que você sempre quis fazer no Rio, mas nunca conseguiu? Eu queria ser comentarista esportivo. Ainda há tempo. Não. Alô, Band. Alô, donos da bola. Pô, donos da bola, cara, ia ser legal demais, hein? Tinha um colega que era comentarista, né? E eu dizia pra ele assim... Me esqueci o nome porque na idade tem isso aí. Ele falava assim, eu gostaria de ser também. Eu dizia assim, pô, vou dar um jeito de você, mas nunca conseguiu. Aí eu gostaria de ser isso que eu nunca consegui. Você, Paulo, pode tirar uma carta. Fala sério, bicho. Fala sério. O que te causa indignação no Rio de Janeiro? A violência. A violência. Isso é muito triste, né? Eu sempre brigo muito pelo Rio, né? Não gosto que ninguém fale mal do Rio. Viajo muito, né? Desde sempre para congressos internacionais, falo em eventos e sempre defendendo o Rio, sempre botando o Rio em cima, mas há coisas que a gente não consegue, é difícil defender, que é a violência. Isso daí eu acho que fala sério, bicho. Pô, vamos acabar com essa violência. É isso. Agora nós vamos para um momento cadeira no portão, que para vocês pode ser cadeira na praia, né? Porque eu vim do subúrbio. Lá no subúrbio, quando a gente, né, tá um calor, vai. Bota a cadeira no portão e vai conversar. Né? Vocês podem ser a cadeira na praia, né? Que era na praia e vai conversar. Vai conversar o quê? Falar das pessoas, né? Então agora nós vamos falar das pessoas. Vamos lá. Sobral Pinto. Um monstro sagrado. Monstro sagrado, é essa a palavra. Monstro sagrado. É um ícone da advocacia. Tem a famosa frase dele, né? A advocacia não é profissão para covarde, não é isso? Não pode ser covarde. Hélio Gracie. Esse também, meu guru, ídolo, monstro sagrado. É um professorzaço. Foi o primeiro que... Quando eu fui na primeira academia de jiu-jitsu, ele que me pegou pela mão e tive todas as aulas de defesa pessoal. Foi onde o jiu-jitsu uma figura como essa, né? Não tem como não gostar e amar. E é o que eu pratico até hoje. Gustavo Kirtney, Guga, aí é com você. Só tem monstro sagrado. Esse daí, com a Maria Esther Bueno, foram os que mostraram que o brasileiro, quando ele quer, também chega no topo. E esse daí, com a simplicidade dele,
Aliás, o brasileiro do esporte, sempre que se dão bem, são sempre simples, né? Vivem simplesmente, são pessoas muito boas, assim como o João Monteiro hoje, também é uma pessoa, um garoto... João Fonseca, um garoto muito simples, né? É uma simplicidade em pessoa e um campeão. Mas tem um detalhe do Guga, que além disso, ele é surfista de Florianópolis, onde minha irmã é procuradora do estado. E quando ele parou de jogar futebol, eu terminei não contando essa história, quando ele falou com 65, eu quero parar porque eu não estou jogando nesse nível que eu queria, vou começar a jogar tênis. Eu falei, tênis, pai? E eu não jogava tênis, eu não sabia como é que era. E aí foi a partir daquele momento que ele fez 1 ano de aula em Laranjeiras, numa academia de tênis, foi dedicado. Aí foi jogar comigo, 6-0, 6-0. Falei, agora eu vou aprender a jogar tênis, e jogamos tênis até hoje. Essa que é a história do tênis comigo e com ele. Mas falando do surf, que você já falou do Guga... Cara, essa foto foi a foto... Gabriel Medina, uma das fotos mais lindas que eu acho que... das Olimpíadas, né? Porque foi num momento olímpico e ele trouxe para o Brasil toda a imagem, né? Que ele não foi o campeão olímpico, mas ele... trouxe realmente a imagem do Brasil sendo o número 1 no surf, que nós fomos campeões olímpicos no surf. Ele foi campeão mundial algumas vezes e eu fico feliz porque eu, como minha geração, né, eu também competi, quer dizer, lá nos primórdios, lá, desde 77 já acho que já estava competindo. Eu acho que eu faço parte de um pouco dessa história, dessa construção, né? Para que essa galera aí chegue. É muito orgulho ver um cara desse arrebentando. Bruno Smith. Fera do vôlei, né? Muito obrigada pela entrevista. Foi muito legal. Opa. Tchim-tchim com a água. Muito legal. Muito obrigado a você aí. Conversar com vocês e muito obrigada pela entrevista. Nós que agradecemos. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá e um beijo.